E então, você já tentou fazer a avaliação do Previne Brasil e se deparou com uma percepção de visualização em todas as equipes, apenas as homologadas ou apenas as avaliadas no quadrimestre e não entendeu o que aquilo significa? Bom, pois fica comigo até o final desse vídeo porque a gente vai explicar para você como é que as equipes são consideradas para o critério de avaliação. Meu nome é Verineida, eu sou especialista em gestão e não esquece de curtir e compartilhar essa informação para mais pessoas que desejam fazer uma gestão pública com qualidade. Vamos até o e-gestor e eu vou lhe mostrar direitinho como é que essas classificações de equipe funcionam. Vamos para o e-gestor e na parte do CISAB. E aqui vocês vão ver vários tipos de relatório. Relatórios de validação, produção, indicadores de desempenho, cadastro, pré-natal, documentos. Então, esse site do e-gestor, ele tem vários tipos de relatórios públicos e que é muito importante a gente estar acompanhando. Se você tem alguma dúvida em relação a algum tipo desses relatórios, coloca aqui embaixo. Vera, explica mais sobre o relatório tal, de produção, atividade coletiva, que eu gravo um vídeo para tentar melhorar essa percepção da importância desses relatórios para a sua avaliação. Aqui nós vamos lá para o painel de cadastro e tanto no painel de cadastro como nos indicadores de desempenho, a gente vai ter essa consideração da visualização das equipes. Então aqui, quando eu peço para visualizar uma equipe, eu tenho tanto a opção de perceber todas as equipes do município, só as equipes homologadas ou apenas as equipes avaliadas no quadrimestre. E muitas vezes a gente confunde esses três tipos de visualização, mas eles são importantes e eles têm um impacto em relação ao resultado muito significativo. Porque quando eu coloco todas as equipes do município, eu estou considerando todas mesmo, sem identificar aquelas que estão homologadas ou aquelas que estão todas de acordo com os critérios do Ministério para serem avaliadas. Já quando eu considero as equipes homologadas, eu considero as equipes que são custeadas pelo Ministério da Saúde, mas não necessariamente são aquelas equipes que foram avaliadas no quadrimestre. É por isso que a gente tem essa terceira opção, que é as equipes avaliadas no quadrimestre. Se a gente considerar a nota técnica, e é super importante a gente aprender a ler, entender essas notas técnicas, a parte de visualização de equipes, ela vai estar bem aqui, ó, identificando os tipos e por que que uma é diferente da outra. Então, o que que ele fala aqui? Deixa eu pegar a nossa caneta para poder fazer a explicação. Quando eu considero no filtro todas as equipes, assim como eu já falei, eu estou considerando o total de cadastros validados de equipes, tanto de saúde da família como EAP, que estão cadastradas no SENES do município, independente delas serem financiadas ou não. Quando eu considero apenas as equipes homologadas, aí eu estou considerando o total de cadastros dessas equipes, mas que elas são devidamente credenciadas e homologadas para fins de financiamento do Ministério da Saúde. Já quando eu considero somente as equipes avaliadas no quadrimestre, eu estou percebendo aquelas que apresentam o total de cadastro das equipes, que são credenciadas, que são homologadas, que são financiadas pelo Ministério da Saúde, mas que naquele quadrimestre de avaliação ela não apresentou nenhuma ausência de irregularidade. Vamos baixar mais um pouquinho para a gente entender melhor o que são essas ausências de irregularidade. Vamos lá. Aqui na nota técnica ele ainda diz assim, que justifique a suspensão de 100% dos incentivos financeiros, estando aptas assim para a transferência dos incentivos financeiros federais de custeio. Ou seja, é aquela equipe que não está há muito tempo sem um profissional, sem aqueles critérios que tem lá na portaria 2979, que também vai falar sobre a suspensão das equipes. Se você tem dúvidas sobre suspensão de equipe, coloca nos comentários. Vere, explica suspensão de equipe, que a gente vai lá para a portaria 2979, que é institui o Previne Brasil e o novo financiamento da atenção primária em saúde,
para explicar como é que essas equipes hoje são suspensas. Então, de fato, dependendo da forma como eu faço a busca, eu vou ter resultados diferentes. Se o caso, o município tem equipes que estão nesse processo de não homologadas ou então que não estão sendo avaliadas no quadrimestre por qualquer uma dessas justificativas de irregularidade, certo? Então, vamos lá fazer uma simulação em um município. Vou escolher aqui um município. Vou escolher o estado do Ceará e aleatoriamente eu escolhi aqui um município que está nessa situação. Então, vou aqui pegar o município para a gente analisar. Agora, nessa nossa primeira visualização, eu vou colocar considerar todas as equipes do município. Já sabemos que todas as equipes são realmente aquelas que estão ali no ato do trabalho, funcionando no município, mas não necessariamente que estão homologadas ou que foram realmente, de fato, avaliadas no quadrimestre. Vamos ver a diferença entre esses três tipos de filtro para você entender como há uma necessidade de avaliar adequadamente essas funcionalidades. Então, quando eu faço a visualização desse município em relação a todas as equipes avaliadas no último quadrimestre de 2020, nós vamos ter que todas as equipes, né? Todas as equipes, elas vão estar com 32.449 pessoas cadastradas. Agora, vamos analisar apenas as equipes homologadas para ver se há alguma diferença em relação a essa avaliação. Volto lá e escolho aqui apenas as equipes homologadas. Bom, quando eu coloco aqui ver todas as equipes, ele vai me dar um total de 32.449 pessoas. Então, todas as equipes, deixa eu colocar aqui, escrever aqui para a gente acompanhar melhor esse resultado. Ele vai botar todas um valor de 32.449 cadastros, né? Cadastros. Muito bem. Quando eu coloco todas, como eu já disse, eu estou considerando tudo que está ali de equipe funcionando no município, sem perceber se elas estão homologadas, se elas estão com alguma irregularidade. Agora a gente vai fazer a mesma pesquisa, mas considerando apenas as homologadas, para ver se a gente consegue ter alguma diferença. Agora, inserindo apenas as equipes homologadas, a gente vai perceber que esse valor diminuiu um pouco. Então, quando eu coloco apenas as homologadas, eu vou ter um total de 30.183 cadastros. Ou seja, cadastros. Pronto. Ou seja, tem alguma equipe com problema em relação à homologação. Aí é preciso ir lá no relatório do gestor e identificar se essa equipe realmente está homologada ou não para o Ministério da Saúde. Se não, recomeçar o processo de credenciamento dela. Agora, vamos ver as equipes que são avaliadas no quadrimestre. Provavelmente, essa equipe já não vai ser avaliada no quadrimestre. Por quê? Porque ela não está homologada, avaliada. Vamos lá? Quando eu faço em relação apenas às avaliadas no quadrimestre, esse número vai cair para 28, deixa eu baixar um pouquinho aqui, 28.572 cadastros. Ou seja, diminuiu mais ainda. É sinal que essa equipe tem muito cadastro e tem algumas outras condições que têm que ser analisadas nesse município. Conseguiu perceber a diferença? Se a gente for analisar em relação ao aspecto financeiro, o município pode ter 32 mil cadastros, mas de fato de direito ele vai receber pelos 28.572, que são das equipes que foram avaliadas nesse quadrimestre. Por isso que é importante a gente reconhecer se alguma equipe nossa está com problema de credenciamento, com falta de profissionais, com alguma condição que faça a suspensão dessas informações, desses dados dessas equipes. Porque automaticamente essa ausência de ajuste das nossas equipes
vai fazer com que haja uma perda financeira e essas equipes acabam não sendo avaliadas no quadrimestre dentro dos indicadores e da captação ponderada do Previne Brasil. E então, conseguiu entender as diferenças entre todas as equipes, equipes homologadas e equipes avaliadas no quadrimestre? Então, toda vez que você for avaliar os indicadores de desempenho ou mesmo a captação ponderada do Previne Brasil, considere que nem todas as suas equipes devem entrar para o cálculo dessa captação e desses indicadores. Apenas vai entrar aquelas equipes que estiverem completas, homologadas e credenciadas e cadastradas pelo Ministério da Saúde. Então, muita atenção e faça a sua análise, da mesma forma como eu fiz esse vídeo. Isso vai lhe ajudar a entender quais são as equipes que você precisa ajustar para não perder a produtividade dessas equipes e, consequentemente, ter perdas financeiras no seu município. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e também comentar sobre o que você achou e como está esse seu município em relação a esses três aspectos de avaliação: equipes completas, totais, equipes homologadas e equipes avaliadas no quadrimestre. E aí, pronto para fazer essa atividade? Não esquece de me dizer como foi no seu município. E eu espero você no próximo vídeo. Abraços!